é importante dizer que este momento, né, esse bate-papo, ele está inspirado totalmente no que o Papa Francisco fala. Então, tem um documento, que este documento chama Fratelli Tutti, todos os irmãos, o todos os irmãos vem de São Francisco de Assis. Então, reuniram todas as falas, trecho de homilia, tudo o que o Papa Francisco falou sobre a questão social, né? Então, ele chama Fratelli Tutti, sobre a fraternidade e a amizade social. Então, está totalmente inspirado no que o Papa fala. A gente vive um momento aí de polarização, então, até por ser um momento de muita polarização, a gente não vai entrar em questão política, até porque o Papa ele fala sobre uma ótica mundial, né? Ele não está falando especificamente da realidade do Brasil, mas que o que ele fala cai como uma luva para a questão, para tudo o que tem acontecido no tempo de pandemia e neste momento pós-pandemia. Aí o evento Caridade pós-pandemia, e algumas pessoas podem pensar, acabou a pandemia, então está tudo mais tranquilo. Não. Costumo dizer que é como se neste momento as feras estivessem soltas, porque agora que a gente está convivendo junto um com o outro, é que a gente vai ver realmente quem está fragilizado. Então, este é um dos momentos também bem difíceis, que a gente vai conseguir agora perceber que o amigo não está bem, que o familiar não está bem, porque a gente está agora junto, né? Podemos estar presencialmente juntos. Bom, e aí também falar dessa figura que inspira este momento, né? Que é o Papa Francisco. E aí, aqui eu já quero fazer a minha primeira questão para o Mateus, né? Então, aqui eu estou mais como um provocador, Mateus, mas a ideia é que isso seja um bate-papo, porque a gente tem muito que aprender com você, e esse documento também ele é brilhante, ele é grandioso. Então, assim, falando dessa figura que todo mundo gosta, né? O Papa, eu queria, Mateus, que, baseado na figura do Papa, né? Em tudo que a gente ouviu e conheceu sobre ele, né? Um argentino, super gente boa, humilde, anda de metrô, e tem a questão também do porquê ele escolheu o nome Francisco. Então, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho de acordo com a história do Papa Francisco e tudo que ele tem feito pela Igreja, como a gente pode associar e entender esse incentivo que ele dá e como a gente deve olhar o pobre inspirado aí no dia a dia, no que ensina o Papa. Então, como o Washington salientou, Papa Francisco, ele escolhe já o seu nome baseado, né, inspirado em São Francisco de Assis. O nome de batismo do Papa Francisco é Jorge Mário Bergoglio. Então, é um argentino, primeiro Papa nascido na América Latina. Entre os papas, ele é o 266º Papa na história da Igreja. E em 1200 anos, a Igreja não teve um Papa que não fosse da Europa. Por 1200 anos, todos os papas que tivemos na história da Igreja foram papas europeus. Se recordarmos apenas os 3 últimos, São João Paulo II era polonês, Bento XVI alemão. Então, Francisco é o primeiro ali num período de 1200 anos que não nasceu na Europa, um Papa não europeu. E ele escolhe justamente esse nome de Francisco, baseado em São Francisco de Assis, porque ele se identifica muito com a história de Francisco. E também é um Papa, o primeiro Papa jesuíta na história da Igreja. São Francisco de Assis foi um homem que se destacou pela sua solidariedade com os pobres. E Francisco, sendo alguém que que viveu na América Latina, foi alguém que teve muito contato com essa realidade. Quando nós olhamos para o pontificado de Francisco e percebemos alguns traços nele diferentes dos outros papas, essa distinção se dá justamente porque é um Papa que
nasceu e cresceu em uma realidade diferente. Como você mencionou, um papa, um bispo, um cardeal argentino que andava de metrô, né? Um cardeal que se identificava e que conversava com todos. Não que os outros papas não tenham feito isso, né? Mas como nós costumamos brincar, né, o brasileiro e nós aqui na América Latina temos o nosso jeito especial de ser, né? A gente tem aquele ditado, né? O brasileiro tem o seu jeitinho de ser. Então, ele, por ser um latino-americano, também tem esse jeito próprio aqui, nosso de ser. E São Francisco, então, foi um homem que era pertencente a uma família rica, de muitas posses, mas que um belo dia ele vai numa igreja, ouve um sermão, e a partir daquilo ele se identifica tanto que ele decide abandonar tudo, se abdicar de tudo, para viver o Evangelho. E viver o Evangelho na sua radicalidade. É interessante conhecer a história de Francisco, porque, não diferente de outros santos, mas todo santo teve ali uma certa dificuldade, né? Como o Padre Ricardo também citava aqui ontem na festa de Nossa Senhora de Fátima, né? Quando 3 crianças aparecem dizendo, vemos Nossa Senhora, né? É difícil você acreditar a princípio, né? E de fato a igreja ela demora, não porque ela não ama, mas porque ela é cuidadosa, né? A gente não pode ir aderindo a todas as novidades. A igreja sobreviveu 2000 anos justamente porque ela não adere a todas as novidades logo no início, mas ela vai cautelosa, com segurança. E São Francisco, quando tem a sua visão, vai e restaura a minha igreja. É claro que o Papa não, logo de início, ele não aceita isso. O Papa também tem as suas resistências, mas com o tempo Francisco vai conseguindo a abertura e vai fazendo aquilo que Deus pede que ele faça, né? Que ele restaure a sua igreja. É interessante, principalmente para os jovens, não é? Porque recentemente nossa paróquia recebeu a relíquia do Beato Carlo Acutis, e Carlo também foi um jovem que se identificou com São Francisco, né? Quis ser enterrado no mesmo lugar que São Francisco. E Carlo também um jovem de uma família não totalmente rica, mas de uma família que não passava necessidades. E mesmo assim ele preferiu viver na austeridade, né? Porque se identificou com São Francisco. E quando nós falamos então do Papa Francisco e de São Francisco, não há como também não destacar o amor que ambos tiveram pela natureza. São Francisco de Assis chamava a natureza de sua irmã. Então, tudo que é obra da criação, Francisco olhava e reconhecia como se fossem seus irmãos. E, embora hoje nós vamos falar da Fratelli Tutti, mas Francisco também escreveu a Laudato Si, onde justamente ele fala, né, por que ele escolheu este nome. Então, no número 10 da Laudato Si, ele diz: não quero prosseguir esta encíclica sem invocar um modelo belo e motivador. Tomei o seu nome por guia e inspiração, no momento da minha eleição para bispo de Roma. Acho que Francisco é o exemplo por excelência do cuidado pelo que é frágil e por uma ecologia integral, vivida com alegria e autenticidade. É o santo padroeiro de todos os que estudam e trabalham no campo da ecologia, amado também por muitos que não são cristãos. Manifestou uma atenção particular pela criação de Deus e pelos mais pobres e abandonados. Amava e era amado pela sua alegria, a sua dedicação generosa, o seu coração universal. Era um místico e um peregrino que vivia com simplicidade e numa maravilhosa harmonia com Deus, com os outros, com a natureza e consigo mesmo.
Nele se nota até que ponto são inseparáveis a preocupação pela natureza, a justiça para com os pobres, o empenho na sociedade e a paz interior. Veja, aqui está o próprio Papa Francisco dizendo o porquê do nome e por que ele se identificou tanto com São Francisco. Esse carinho que ele teve pela natureza e este carinho que ele teve para com o próximo, que nós vamos falar daqui a pouco. Esse carinho que ele teve pelos mais pobres, pelos mais fragilizados. Então, a pessoa de Jorge Mário Bergoglio, que nós conhecemos como Papa Francisco, é uma pessoa que cresceu na América Latina, se identificou com o Papa Francisco, e no seu pontificado nós podemos ver esses traços. É um Papa que, mesmo quando está na multidão, mas ele tem seus traços diferentes, né? Ele gosta de estar com o povo. Nós podemos perceber isso. Eu, particularmente, quando ele veio na jornada, acompanhei pela TV. Alguns foram até o Rio de Janeiro acompanhá-lo. E todos nós pudemos ver a simplicidade e a alegria daquele argentino. E até lembro da brincadeira que ele fez. O Papa é argentino, mas Deus é brasileiro. Então, para mostrar o carinho que ele teve pelo Brasil, logo no início do seu pontificado. Então, acho que isso é importante nós destacarmos aqui nessa abertura para falarmos da encíclica Fratelli Tutti. Muito bom. E, inclusive, na minha experiência de vida, eu tenho muitos amigos que não são católicos que citam o Padre Francisco como uma inspiração de olhar para o outro, para com o pobre. Então, tanto o Papa, que é uma figura que é inspiradora, como São Francisco de Assis também é uma história linda. E o interessante é isso também, porque quando a gente fala de questão social, é cuidar do outro, mas cuidar também do planeta que a gente vive. Então, para quem gosta de ação social, para quem quer investir, né, e desenvolver, é olhar para o humano, mas é olhar para o mundo também.